Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntavam sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não vejam, escutem, mas não compreendam. Para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis essa parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, aqueles que ouvem a palavra, o semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra. E ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra. A recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Esta parábola do semeador é uma parábola fundamental na nossa vida cristã. É interessante que grande parte do que a gente fala é verdadeiramente fundamental. E por isso a gente precisa guardar muito bem. Hoje a primeira leitura, Paulo vai dizer assim: pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados nem das suas iniquidades. Olha o poder que tem
a palavra de Deus. As leis de Jesus, o seguir a Cristo de modo verdadeiro e integral, tem o poder de Jesus nos olhar, do Pai nos olhar e não mais lembrar dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Mas para isso é preciso que as leis estejam escritas no coração e na mente. Por que no coração e na mente? O coração é o lugar onde a gente guarda todos os nossos sentimentos. É onde brota aquilo que a gente deseja. Se nós enchemos o nosso coração com as leis de Deus, com o amor de Deus, com a palavra de Deus, com o próprio Cristo Jesus, nós vamos colocar para fora o fruto que vem, é o próprio Deus. Portanto, Deus consegue enxergar o seu Filho por meio de cada um de nós. Mas se do nosso coração sai Deus, mas na nossa cabeça não tem Deus, a gente pouco fruto produz. Porque o nosso sentimento precisa estar enraizado no Senhor. Mas a nossa ação, nosso intelecto, a nossa vontade de fazer, colocar em prática os desejos, ou seja, nosso racional, também precisa estar no Senhor. E nessa comunhão entre coração e cabeça, razão e emoção, nós produzimos bons frutos e esses frutos se multiplicam 30, 60 e 100 por um. É o bom terreno da parábola do semeador. Mas também é importante a gente falar sobre os outros terrenos e rapidamente a gente vai fazer. Percebam, 4 passos para a mesma palavra. Deus, Ele quer se encontrar conosco, por isso Ele sai a semear. Por isso Ele espalha seu amor, sua palavra. O próprio Cristo se dá por cada um de nós para nos fazer conhecer a Deus. Conhecendo Jesus, conhecemos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Agora, nós temos as dificuldades, aquilo que nos rouba a nossa convivência com o Senhor, e que, se isso fica claro, a gente tem mais ferramentas para lutar e afastar dessas situações. Em primeiro lugar, as tentações, o próprio demônio. O demônio sabe o poder da palavra de Deus no coração e na mente de cada um de nós. Por isso ele quer que antes que ela brote e germine, ele quer roubá-la. E aí estão aqueles que estão só à beira do caminho, até escutam, mas nem para ouvir. Sabe quando a gente está num ambiente muito tumultuado, muitos sons, a gente está escutando todos aqueles sons, mas a gente não percebe nada, não consegue discernir nenhum deles. É só um mundo de confusão. Esse é o momento em que o demônio busca roubar a palavra, que ela não chegue no nosso ouvido, com o nosso ouvido pronto para escutá-la e armazená-la. Tomemos conta e cuidado disso, de selecionar o que estamos ouvindo e permitir que ouçamos aquilo que vem de Deus. Continuando, a semente em terreno pedregoso. A semente em terreno pedregoso é interessante a gente colocar aqui, chamar atenção. Chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra e logo desistem. Sabe quando a gente acolhe a palavra de Deus? Mas aí a gente começa a adentrar no mistério do nosso Senhor.
e a gente se depara com coisas que a gente não concorda, não aceita, acha radical demais. Esse é o terreno pedregoso. A perseguição aqui não é só perseguição física, não. É a perseguição moral também. É a perseguição dos valores sociais, dos nossos valores que muitas vezes se conflitam, né? Se colidem com os valores de Deus. E aí, qual caminho a gente escolhe seguir? Se escolhemos manter os nossos valores, se escolhemos evitar aquilo que Deus quer ou até mesmo negligenciar, a palavra de Deus nos escapa, seca e morre. E por fim, o terreno entre espinhos. E aqui entra a questão do desprender-se a Deus. Deixar Deus viver em nós. A palavra começa a criar raiz em nosso coração, a gente caminha com o nosso Senhor, mas aí todos os barulhos, todos os chamativos, toda a busca por tudo aquilo que é oferecido a cada um de nós, acaba roubando o tempo de Deus e ocupando o espaço dele no nosso coração. E muitas vezes a gente até conta para nós mesmos algumas desculpas. Não, eu preciso mesmo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que correr atrás daquilo, só se vive uma vez. E eu vou deixando Deus cada dia mais de lado. Aqui, o espinho. Tudo isso que a gente busca com tanta vontade vai sufocando nosso Senhor em nós, a ponto dele ser silenciado por nós mesmos. Que Deus nos dê a graça de fugir de cada uma dessas três situações. E Ele também nos dê a graça de termos a consciência de quando essas situações começarem a aparecer em nós, a gente possa silenciar a elas e deixar a palavra vibrar no nosso interior. Possamos cada dia mais continuar caminhando com Cristo. Muito obrigado, Jesus, e te pedimos, fica conosco, Senhor. Amém.